Minha esposa Emily e eu fomos casados por 15 anos. Nós nos conhecemos na faculdade, onde ela chamou minha atenção com sua personalidade vibrante e sorriso brilhante. Fiquei apaixonado desde o começo, e não demorou muito para que fossemos inseparáveis. Nós nos casamos logo após a formatura, e parecia que estávamos vivendo em um conto de fadas. Emily e eu tivemos 2 filhos, um menino chamado Jake e uma menina chamada Lily. Nossa vida parecia perfeita. Mas com o passar dos anos, comecei a notar mudanças sutis em Emily. No começo eu as ignorava, pensando que eram apenas o resultado da rotina diária e das responsabilidades de criar uma família. No entanto, havia momentos em que eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Emily começou a trabalhar até mais tarde com mais frequência e parecia distante. Ela costumava ser tão envolvida com nossos filhos e comigo, mas agora ela estava sempre ocupada com o trabalho ou perdida em seus pensamentos. Uma noite, quando nos sentamos para jantar, Emily parecia preocupada, mal tocando em sua comida. Uma noite, decidi verificar nossa conta telefônica, algo que não fazia há anos. Notei inúmeras ligações e mensagens para um número desconhecido, todas em horários estranhos. Meu coração afundou quando cruzei o número e percebi que pertencia ao Sr. Roberts. Naquela noite, não consegui dormir. Minha mente estava correndo com possibilidades e medos. Emily estava tendo um caso com o professor de Jake. O pensamento era doloroso demais para suportar, mas eu precisava saber a verdade. Decidi ficar de olho nela, torcendo contra a esperança de que eu estivesse errado. Na manhã seguinte, Emily parecia ela mesma, correndo pela cozinha para preparar as crianças para a escola. Ela me beijou na bochecha enquanto saía, mas eu podia sentir uma distância entre nós. Eu a observei ir embora, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e traição. Eu sabia que tinha que descobrir o que realmente estava acontecendo, não importa o quanto isso pudesse doer. Determinado a descobrir a verdade, aluguei um velho Kia Optima, deixando nosso BMW Série 5 da família no estacionamento. Uma onda de raiva surgiu em mim quando notei que a janela do cômodo adjacente estava escancarada. Sem pensar 2 vezes, eu subi por ela, pousando silenciosamente lá dentro. O apartamento estava assustadoramente silencioso, exceto pelos sons fracos da conversa deles. Meu coração martelava no peito, enquanto eu me aproximava da sala de estar, a raiva borbulhando logo abaixo da superfície. Pela porta eu os vi, envoltos nos braços um do outro, suas intenções claras. Algo dentro de mim estalou, eu não podia deixar isso continuar. Irrompendo na sala eu gritei, o que diabos está acontecendo aqui? Ambos pularam, choque e medo brilhando em seus rostos. Mark, o que você está fazendo aqui? Emily gaguejou, afastando-se do Sr. Roberts. Mas eu não respondi. Minha visão estava vermelha de fúria. Eu me lancei contra o Sr. Roberts, acertando um soco em seu queixo. Ele cambaleou para trás, tentando se defender, mas minha raiva me deu a vantagem. Você acha que pode simplesmente levar minha esposa? Eu gritei, batendo nele novamente. Mark, pare! Emily gritou, tentando me tirar de cima dele. Você vai matá-lo. Mas eu não conseguia parar. Meus punhos voaram, acertando carne e osso, movidos pela traição e raiva que eu sentia. Sangue espalhou-se pelo rosto do Sr. Roberts enquanto ele tentava se proteger dos meus golpes. O barulho deve ter alertado os vizinhos, porque em poucos minutos a polícia chegou. Eles me puxaram de cima dele, suas mãos fortes agarrando meus braços. Fiquei ali, ofegante, meus punhos machucados e ensanguentados, olhando para a bagunça que eu tinha criado. Emily estava soluçando, seu rosto uma máscara de horror e descrença. Senhor, você precisa se acalmar, um dos policiais disse, sua voz firme, mas não cruel. Eles pegaram meu depoimento e o de Emily, enquanto os paramédicos atendiam o Sr. Roberts. Conforme a realidade do que eu tinha feito começou a se instalar, uma onda de náusea me atingiu. Eu não conseguia me obrigar a olhar para Emily. A traição dela era muito fresca, muito crua. Os policiais me levaram até o carro dele e eu sentei no banco de trás, tentando acalmar a tempestade que rugia dentro de mim. Emily estava parada na calçada, seus olhos implorando por compreensão, mas eu me virei.
Quando chegamos à delegacia, minha fúria inicial havia esfriado, substituída por uma sensação entorpecente de traição e descrença. Os policiais me levaram para uma sala pequena e mal iluminada, onde fiquei sentado em silêncio, esperando o que viria a seguir. Meus pensamentos estavam uma bagunça emaranhada, mas uma coisa estava clara. Eu precisava falar com Emily para entender por que ela tinha feito isso. Depois do que pareceram horas, a porta se abriu e Emily entrou com o Sr. Roberts. Vê-los juntos fez meu sangue ferver de novo, mas me forcei a permanecer calmo. O professor tinha um olhar determinado em seu rosto machucado, enquanto a expressão de Emily era fria e resoluta. Estou apresentando queixa pelo ataque, declarou o Sr. Roberts com a voz firme. Esse tipo de violência não pode ser tolerado. Emily assentiu em concordância, seus olhos evitando os meus. Sim, foi completamente sem provocação. Mark sempre teve um temperamento forte e hoje à noite ele simplesmente explodiu. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Emily, podemos conversar? Por favor, eu disse, minha voz tensa de emoção. Ela finalmente olhou para mim, seu olhar endurecendo. Não há nada para conversar, Mark. Isso é tudo culpa sua. Você nunca me amou direito e não cuidou de mim. Você me empurrou para os braços de outra pessoa. As palavras dela cortaram mais fundo do que qualquer ferida. Senti a raiva borbulhando de novo, pronta para explodir. Se não fosse pela polícia por perto, eu poderia ter atacado mais uma vez. Você está dizendo que isso é culpa minha? Perguntei incrédula, tentando manter minha voz firme. Você está me culpando pelo seu caso? Sim, estou, ela respondeu friamente. Você nunca esteve lá para mim, e quando estava, você sempre estava tão distante. Eu precisava de amor e atenção, e você falhou em me dar isso. Cerrei meus punhos, meus nós dos dedos brancos. Como você pôde fazer isso com nossa família, com Jake e Lily? Eu queria gritar, tirá-la dessa justificativa distorcida, mas sabia que não ajudaria. O investigador entrou na sala, quebrando a tensão. Tudo bem, vamos ouvir as declarações de todos, ele disse, sentando-se atrás da mesa. O Sr. Roberts começou a recontar os eventos, exagerando cada detalhe para me pintar como o agressor. Ele invadiu meu apartamento e me atacou sem nenhuma provocação. Eu só estava tentando proteger Emily, ele disse, sua voz tremendo levemente. Emily assentiu, apoiando sua versão da história. É verdade, Mark simplesmente enlouqueceu. Estávamos apenas conversando, e ele atacou o Sr. Roberts do nada. Cada palavra parecia outra facada no coração. Eu não conseguia acreditar que Emily estava do lado dele, me pintando como o vilão. Eu queria gritar para me defender, mas sabia que isso só pioraria as coisas. O investigador tomou notas detalhadas, sua expressão ilegível. Obrigado por suas declarações. Processaremos isso e enviaremos ao tribunal, ele disse, olhando para mim com uma pitada de pena. Emily e o Sr. Roberts saíram da sala, sua partida deixando um vazio que foi rapidamente preenchido com desespero. Eu os vi partir, meu coração pesado com uma mistura de raiva e tristeza. O investigador se virou para mim. Você vai ficar aqui a noite toda enquanto resolvemos isso, ele disse, não de forma indelicada. Fui levado para uma cela de detenção. As barras de metal fria eram um lembrete gritante de quão longe minha vida tinha saído do controle. Enquanto eu estava deitado no banco duro e desconfortável, não conseguia parar de pensar nas palavras de Emily. Ela tinha me culpado por tudo, torcendo a faca mais fundo a cada acusação. A manhã chegou com a luz fria da realidade. Ouvi a porta da cela se abrir e olhei para cima para ver meu irmão, Harry, parado ali com uma expressão sombria no rosto. Mark, ele começou, sua voz pesada de emoção. Tenho más notícias. Mamãe teve um ataque cardíaco esta manhã. Ela não sobreviveu. O peso de suas palavras me atingiu como um trem de carga. Eu senti como se o ar tivesse sido sugado para fora da sala. O quê? Não como? Por quê? Eu gaguejei, lutando para processar o que ele estava dizendo. Ela descobriu que você estava na cadeia. O choque foi demais para ela, Harry explicou, com os olhos vermelhos de lágrimas. Aconteceu por volta das 5 da manhã. Vim o mais rápido que pude. Vou cuidar dos arranjos do funeral, mas você precisa lidar com isso.
Essa professora sem vergonha. Eu mal conseguia concordar, minha mente cambaleando com a notícia da morte de nossa mãe. A culpa tomou conta de mim, sabendo que minhas ações contribuíram para essa tragédia. Harry deu um aperto reconfortante em meu ombro antes de sair, prometendo cuidar de tudo para o funeral. Enquanto ele saía, o investigador entrou. Ele olhou para mim com uma mistura de simpatia e profissionalismo. Mark, sinto muito pela sua mãe, ele começou. Em relação à declaração do professor, aqui está o que vai acontecer. O Sr. Roberts apresentou queixa pela agressão. Dada a gravidade dos ferimentos e as circunstâncias, isso pode levar a uma penalidade substancial para você. Respirei fundo, tentando me equilibrar. O que isso significa? Tempo de prisão? Possivelmente, respondeu o investigador. Depende de como o tribunal vê o caso. No entanto, você tem alguns fatores atenuantes. Você foi provocado pela infidelidade de sua esposa e não tem antecedentes criminais. Isso pode reduzir a sentença ou levar a medidas alternativas, como liberdade condicional. Eu assenti, ainda processando tudo. E quanto à minha esposa? O tribunal levará em conta a declaração dela também, já que ela corroborou a versão dos eventos do Sr. Roberts. Não parece bom para você, mas garantiremos que todos os aspectos da situação sejam considerados de forma justa, o investigador me garantiu. Eu me inclinei contra a parede fria, sentindo-me completamente derrotado. O que acontece agora? Vamos marcar uma audiência, disse o investigador. Enquanto isso, você será liberado sob fiança, mas precisará ficar longe do Sr. Robert se cumprir quaisquer ordens judiciais. Enquanto o investigador saía, fiquei sentado ali, tentando lidar com a avalanche de emoções e a bagunça em que minha vida havia se tornado. A morte da minha mãe, a traição da minha esposa e o iminente processo judicial pesaram muito sobre meus ombros. Quando finalmente fui solto sob fiança, Harry estava me esperando do lado de fora da delegacia. Ele me abraçou com força, e pela primeira vez em muito tempo, enquanto caminhávamos até o carro dele, não consegui deixar de pensar no caminho à frente. Seria longo e doloroso, mas eu tinha que encarar. Pela minha mãe, pelos meus filhos e por mim. Meu irmão nos levou para a casa minha e do Emile, meu Kia Optima foi devolvido ao senhorio à noite, porque acabei na delegacia de polícia dentro da casa. O cheiro do café da manhã enchia o ar. Emily estava na cozinha, preparando uma refeição para as crianças, que ainda dormiam. A visão dela se movendo pela cozinha tão calmamente, como se nada tivesse acontecido, despertou uma mistura de emoções em mim. Parte de mim queria confrontá-la, enquanto outra parte se perguntava se havia algum sentido em falar com ela. Respirei fundo e entrei na cozinha. Harry seguiu, permanecendo quieto perto da porta. Emily, comecei, minha voz tensa. Não sei se há algum sentido em falar sobre isso, mas por que você foi tão rápida em ficar do lado de Robert? Ela se virou para mim, sua expressão ilegível. Porque é a verdade, Mark, ela disse simplesmente. Eu não te amo mais como eu amava. Eu queria que nossa comunicação acabasse. As palavras dela foram como um tapa na cara. A vontade de atacar surgiu dentro de mim, mas me forcei a ficar calma. Você só quer acabar com tudo, depois de todos esses anos? Ela assentiu, seu olhar firme. Sim, sinto muito, Mark, mas não posso mais fingir. Cerrei os punhos, lutando contra a vontade de deixar minha raiva tomar conta. Tudo bem, eu disse entre dentes. Vamos deixar isso claro. Terminamos. Vou ajudar Harry com o funeral da mamãe, e então lidaremos com o divórcio. Emily assentiu novamente e eu me virei, incapaz de olhar para ela por mais tempo. Harry colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Vamos passar por hoje, ele disse suavemente. Temos muito o que cuidar. Com essas palavras, saímos de casa, Harry e eu dirigimos até a casa de campo onde nossos pais moravam. Enquanto caminhávamos pelas estradas sinuosas, não pude deixar de pensar que talvez fosse melhor pular a parada na minha casa e ir direto para a casa de campo para focar nos arranjos do funeral. Quando chegamos, imediatamente começamos a organizar o funeral. Foi um caso sombrio, os rituais e condolências usuais de amigos e familiares. Emily não participou de nada disso, o que não me surpreendeu. Sua ausência foi um lembrete doloroso do abismo crescente entre nós.
Depois de algum tempo, o funeral terminou e voltamos para casa. Descobri que Emily já havia entrado com o pedido de divórcio. Ver a papelada na mesa não me surpreendeu muito, embora tenha doído mesmo assim. Bem, você já cuidou de tudo? Perguntei sarcasticamente, incapaz de mascarar a amargura na minha voz. Vamos dividir 90 por 10. Os olhos de Emily brilharam de indignação. Eu não sou assim, Mark, ela retrucou. Sim, eu não tinha dúvidas, respondi com ironia pesada. Os dias que se seguiram foram cheios de problemas burocráticos, tanto do divórcio, quanto do julgamento pelo ataque ao Sr. Roberts. Eu desprezei cada momento disso. Lidar com advogados, datas de tribunal e papeladas sem fim era exaustivo, mas eu suportei, sabendo que não havia outra escolha. Em relação ao divórcio e à divisão de bens, decidi deixar a maior parte para Emily. Eu não queria prolongar a agonia ou brigar por posses materiais. Concordei em dar a ela a casa e me mudar para a casa de campo onde minha mãe havia morrido. Eu veria as crianças dia sim, dia não, um acordo que me doía, mas parecia necessário para a estabilidade delas. O processo de divórcio foi exaustivo. Emily e seu advogado pressionaram por mais do que eu achava justo, mas eu concordei, esperando acabar com a aprovação rapidamente. Quanto ao julgamento sobre o ataque, eu sabia que tinha que enfrentar as consequências das minhas ações. Apesar da minha raiva e ressentimento, aceitei que o tribunal provavelmente ficaria do lado de Emily e do Sr. Roberts. Ao me instalar na casa de campo, encontrei algum consolo em sua familiaridade. Era onde eu tinha crescido, e agora seria um lugar de cura. Os dias que se seguiram eram incertos, mas eu os dei um passo de cada vez, focando em reconstruir minha vida e estar lá para meus filhos. O julgamento pelo meu ataque ao Sr. Roberts, finalmente, chegou ao fim. O juiz me sentenciou a trabalhos correcionais e impôs uma multa pesada. Parecia uma piada cruel. Ele tinha roubado minha esposa e agora estava recebendo dinheiro por isso. Eu mal conseguia acreditar na ironia da situação. Com o divórcio finalizado e meus problemas legais para trás, mudei-me totalmente para a casa de campo. As responsabilidades em torno da casa, especialmente aquelas que eram da minha mãe, agora recaíam sobre mim. Foi terapêutico de certa forma, permitindo-me manter minha mente longe de Emily e focar em algo produtivo. Mas os problemas nunca estavam longe. Uma tarde, recebi uma ligação frenética de Emily. Nossa filha Lily estava brincando no parquinho quando correu para a estrada. Emily, distraída com seu telefone, não percebeu até que fosse tarde demais. Um SUV atingiu Lily e ela foi levada às pressas para o pronto-socorro. Meu coração caiu quando ouvi a voz em pânico de Emily. Corri para o hospital o mais rápido que pude. Quando cheguei, encontrei Emily no corredor do lado de fora do pronto-socorro. Ela parecia perturbada, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Havia uma forte tentação de atacá-la, de culpá-la por tudo, não apenas pelo divórcio, mas também por sua negligência como mãe. Eu queria dizer a ela como me sentia, para liberar a raiva e a frustração reprimidas. Emily parecia sentir o que eu estava pensando. Ela manteve distância, seus olhos implorando por compreensão. Mas eu não conseguia me obrigar a falar. Os minutos se arrastaram enquanto esperávamos por notícias sobre Lily. 5 horas depois, um cirurgião finalmente saiu do pronto-socorro. Sua expressão era séria, mas não desesperançosa. Sua filha não está em perigo imediato, ele disse, dirigindo-se a nós dois. No entanto, ela precisará de uma prótese de osso do quadril para manter suas funções vitais. O custo é bem significativo. Ao ouvir isso, meu desejo de repreender Emily ficou ainda mais forte. Eu queria gritar com ela por não ter protegido nossa filha. Mas me segurei, sabendo que a raiva não ajudaria Lily. Precisávamos nos concentrar em encontrar uma maneira de pagar pela cirurgia. O cirurgião explicou que Lily precisaria descansar e visitá-la não era permitido por enquanto. Eu assenti, sentindo uma mistura de alívio e frustração. Quando saímos do hospital, me ofereci para deixar Emily na casa dela. A viagem foi silenciosa, o peso da nossa situação pairando pesadamente no ar. Quando chegamos na casa dela, finalmente quebrei o silêncio.
Precisamos pensar sobre quais são os próximos passos, eu disse, minha voz fria e distante, e onde vamos conseguir o dinheiro para a prótese. Emily olhou para mim, seus olhos cheios de culpa e tristeza. Sinto muito, Mark, ela sussurrou. Eu não respondi. Em vez disso, eu a vi sair do carro e caminhar até a porta. Enquanto eu dirigia de volta para a casa de campo, senti uma onda de exaustão me invadir. Eu tinha que encontrar uma maneira de pagar pela cirurgia de Lily, e eu tinha que fazer isso rápido. O pensamento de ver minha filha sofrer era insuportável. De volta à casa, sentei-me à mesa da cozinha tentando bolar um plano. Sentada à mesa da cozinha, minha mente correndo com possibilidades, de repente me lembrei de algo. Emily mencionou uma vez que o Sr. Roberts tinha um parente rico, morando na Europa, que era dono de uma concessionária de carros. Esse homem definitivamente teria o dinheiro necessário para a prótese de quadril de Lily. Era uma possibilidade remota, mas eu estava desesperada. Peguei meu telefone e disquei o número de Emily. Ele tocou várias vezes, mas não houve resposta. Como ela poderia ir para a cama quando isso aconteceu com nossa filha? Frustração e raiva ferviam dentro de mim enquanto eu considerava nossas opções limitadas. Por volta das 8 horas da manhã, meu telefone tocou. Emily estava retornando a ligação. Mark, o que foi? Ela perguntou, com a voz grogue. Tenho uma ideia, eu disse, sem me importar com gentilezas. O Sr. Roberts tem um parente rico na Europa que é dono de uma concessionária de carros. Precisamos pedir a ele o dinheiro para a prótese de Lily. Houve silêncio do outro lado da linha. Emily, você me ouviu? Eu instiguei. Sim, eu ouvi você, ela finalmente respondeu, seu tom hesitante. Precisamos nos encontrar e discutir isso pessoalmente, insisti. Tudo bem, ela concordou, parecendo relutante. Combinamos de nos encontrar em um café na cidade. Quando nos encontramos no café, Emily parecia desconfortável. Eu podia sentir que algo estava errado. Por que você parece tão infeliz com essa oportunidade? Perguntei, minha paciência se esgotando. Ela evitou meu olhar, mexendo com sua xícara de café. É complicado, Mark, ela disse suavemente. Qual é o problema? Eu pressionei. Por que você está evitando me responder? Ela suspirou, seus ombros caindo. Desde que você foi embora e começou a viver separadamente, meu relacionamento com o Sr. Roberts se deteriorou. Para dizer o mínimo, as coisas pioraram entre nós. Não é certo que ele concordará em nos ajudar pelo bem de Lily. As palavras dela me atingiram como um soco no estômago. Você está falando sério? Perguntei, minha voz aumentando. Você está me dizendo que esse homem que você escolheu em vez da nossa família não vai ajudar a salvar nossa filha? Emily desviou o olhar, lágrimas brotando em seus olhos. Eu não sei, Mark, eu simplesmente não sei. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você precisa fazer com que ele nos ajude, eu disse, minha voz tremendo de emoção. Você deve isso a Lily, você mesma estragou tudo. Minha explosão chamou a atenção dos outros clientes do café. Emily estremeceu com minhas palavras, sua expressão era uma mistura de culpa e medo. Mark, por favor, acalme-se, ela implorou. Acalme-se? Como posso me acalmar quando a vida da nossa filha está em jogo? Retruquei, minha voz ecoando no café. Você precisa fazer o que for preciso para conseguir o dinheiro do parente dele. Essa é sua bagunça, e você precisa consertar. O rosto de Emily ficou pálido. Pareceu-me que, no fundo, ela se arrependia de ter me contado sobre o parente rico do Sr. Roberts. Ela percebeu a gravidade da situação, mas sua relutância em agir era irritante. Inclinei-me para a frente, meus olhos perfurando os dela. Você tem que convencê-lo, Emily, pelo bem de Lily. Ela assentiu lentamente, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vou tentar, ela sussurrou. Quando saímos do café, eu não conseguia me livrar do sentimento de pavor. A atitude de Emily me chocou. Eu esperava que ela demonstrasse mais determinação, mais resolução para ajudar nossa filha. Decidi ficar na cidade por um futuro próximo para ficar mais perto de Lily. Encontrei um albergue barato não muito longe do hospital e aluguei um quarto. Era muito diferente dos confortos da casa de campo, mas não me importei. Minha única preocupação era o bem-estar da minha filha.
Eu estava ficando cada vez mais frustrado com o tempo que Emily estava levando para resolver o problema com o Sr. Roberts. No dia seguinte, por volta do meio-dia, meu telefone tocou. Era Emily. Mark, falei com ele. Ele disse não, ela disse, sua voz tremendo. Ele também me disse que achava que eu era diferente do que eu era e que ele não tinha mais motivos para me ajudar. A raiva surgiu em mim. O que você quer dizer com ele ter dito não? Depois de tudo, ele simplesmente se recusa a ajudar? Eu cuspi, mal conseguindo conter minha fúria. Não chegue perto de mim, Emily. Se eu te vir, juro que te mato. Só me diga onde ele está. Ele está no apartamento dele, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Sem outra palavra, desliguei e dirigi direto para o apartamento do Sr. Roberts. Minha mente era um turbilhão de raiva e determinação. Quando cheguei, bati na porta, meu punho batendo com urgência. Não houve resposta. Tentei de novo, mais forte dessa vez, mas ainda nada. Frustrado, decidi contornar o prédio, procurando outra maneira de entrar. Diferentemente da última vez, as janelas estavam fechadas, tornando impossível subir por elas. Desesperado, avistei uma pedra na beira da estrada. Peguei-o e atirei-o contra uma das janelas com toda a minha força. O vidro quebrou e momentos depois, o Sr. Roberts saiu correndo, gritando com raiva. O que diabos você está fazendo? Ele gritou, seu rosto vermelho de fúria. Respirei fundo, tentando controlar minha raiva. Vamos entrar, eu disse, minha voz baixa e ameaçadora. Precisamos conversar e eu não quero começar uma cena aqui fora. Ele hesitou, mas vendo a determinação em meus olhos, ele cedeu e liderou o caminho de volta para o apartamento. Quando entramos, eu podia sentir a tensão no ar. Eu estava pronto para fazer o que fosse preciso para conseguir a ajuda que Lily precisava. Sente-se, ordenei, apontando para a sala de estar. Ele sentou-se, seus olhos cautelosos. Fiquei de pé diante dele, tentando manter a compostura. Agora vamos falar sobre como você vai nos ajudar. O desafio dele só alimentou minha raiva ainda mais. Você não pode sair dessa, Roberts. Você deve isso a Lily para ajudar. Eu não lhe devo nada, ele retrucou. Essa é a bagunça da Emily, não minha. O Sr. Roberts ainda se recusou a pagar e minha paciência tinha acabado. Eu me inclinei para mais perto, minha voz caindo para um sussurro mortal. Você pode não ter dinheiro para uma prótese, mas garanto que tenho o suficiente para um assassino ou um rifle de precisão. Se você não ajudar, eu vou garantir que você se arrependa. O rosto de Roberts ficou pálido, o medo era evidente em seus olhos. Ele era naturalmente suave e intimidá-lo não era difícil. Tremendo, ele pegou o telefone e discou para seu parente rico na Europa. Era noite lá, mas a ligação foi atendida quase imediatamente, como se o homem já estivesse acordado ou trabalhando até tarde. Ei, sou eu, Roberts começou, sua voz trêmula. Preciso de um favor. Minha irmã sofreu um acidente terrível. Ela precisa de uma prótese de quadril e é urgente. Preciso de uma grande quantia de dinheiro para cobrir os custos da cirurgia. Houve uma pausa na linha. O parente de Roberts deve ter ficado preocupado, porque ele tinha um relacionamento muito melhor com a irmã da professora. De quanto você precisa? Veio a resposta preocupada. Roberts olhou para mim, e eu sinalizei a quantia com meus dedos. Ele retransmitiu o valor, e sem mais questionamentos, o parente concordou em enviar o dinheiro imediatamente. Em instantes, os fundos foram transferidos para a conta de Roberts e ele, por sua vez, enviou o valor para a minha. Quando recebi a notificação da transferência, eu sabia que esse ato de engano provavelmente voltaria para assombrar Roberts. Seu parente acabaria percebendo que ele havia sido enganado e haveria consequências. Mas isso não era mais problema meu. Eu tinha o que precisava para salvar Lily. Você deveria saber, eu disse a Roberts, que a polícia pode se envolver depois disso, mas eu não me importo. Eu tenho o que preciso agora. O rosto de Roberts se contorceu em uma mistura de medo e raiva. Você vai se arrepender disso, ele cuspiu. Talvez, respondi friamente, mas minha filha vai viver e isso é tudo o que importa. Saí do apartamento dele sem olhar para trás, dirigindo direto para o hospital. Quando cheguei, entreguei o dinheiro. A equipe, já preparada para o procedimento, entrou em ação.
O alívio tomou conta de mim, enquanto eu os observava preparando Lily para a cirurgia. Cerca de 40 minutos após o início da operação, um esquadrão policial chegou ao hospital. Eles me encontraram esperando ansiosamente no corredor. Não resisti quando eles se aproximaram. Um dos policiais falou calmamente. Senhor, precisamos que venha conosco. Eu entendo, respondi me levantando, mas, por favor, certifique-se de que minha filha passe por essa cirurgia primeiro. Eu já paguei por ela. O oficial assentiu, um lampejo de simpatia nos olhos. Vamos esperar até a cirurgia acabar. Por enquanto, por favor, fique aqui. As próximas horas foram as mais longas da minha vida. Fiquei sentado na sala de espera sob vigilância policial, rezando pela recuperação de Lily. Finalmente, o cirurgião surgiu, parecendo cansado, mas esperançoso. A cirurgia foi bem sucedida. Sua filha vai precisar de tempo para se curar, mas ela vai ficar bem. O alívio me inundou, e senti lágrimas brotando em meus olhos. Obrigado, sussurrei. O oficial gentilmente colocou uma mão no meu ombro. Está na hora de ir agora, senhor. Eu assenti, permitindo que me levassem embora. O resultado do meu confronto com o Sr. Roberts foi rápido. Ele não perdeu tempo em escrever outra declaração sobre o que eu tinha feito. Dessa vez, não resisti nem um pouco. Quando a polícia chegou, eu estava calmo e obediente, totalmente preparado para enfrentar as consequências das minhas ações. Na delegacia, admiti tudo enquanto o Sr. Roberts contava sua versão dos eventos. Ele me ameaçou, disse Roberts, com a voz trêmula com uma mistura de raiva e medo. Ele disse que contrataria um assassino de aluguel ou usaria um rifle de precisão se eu não conseguisse o dinheiro. Não tive escolha a não ser ligar para meu parente na Europa e mentir para ele. Agora, meus relacionamentos com minha família se deterioraram por causa disso. Os policiais olharam para mim, esperando minha resposta. Tudo o que ele disse é verdade, confirmei, minha voz firme. O Sr. Roberts exigiu o dinheiro de volta, mas eu já tinha pago pela cirurgia de Lily e não tinha mais nada. Não tenho dinheiro, eu disse claramente. Foi tudo para pagar a prótese. A culpa é sua, Roberts retrucou. Por sua causa, meu relacionamento com minha família está em frangalhos. Eles sabem que menti para ele e nunca mais confiarão em mim. Olhei para ele, sentindo uma mistura de arrependimento e resignação. Sinto muito pelas consequências que isso causou em sua vida, eu disse. Mas a vida da minha filha estava em jogo. Eu faria de novo se fosse preciso. A sala ficou em silêncio por um momento, o peso da situação pressionando todos nós. Finalmente, o oficial encarregado falou. Dada a gravidade da ameaça e a extorsão envolvida, este é um assunto sério. Vamos encaminhar este caso para o gabinete do promotor. Você precisará ficar sob custódia até que possamos marcar uma data para o tribunal. Eu assenti, aceitando a decisão. Enquanto me levavam de volta para uma cela de detenção, meus pensamentos estavam unicamente em Lily. Ela estava segura, e isso era tudo o que importava. As consequências das minhas ações eram minhas para suportar. Dias se transformaram em semanas, enquanto eu aguardava a data do meu julgamento. Notícias do incidente se espalharam, e minha reputação foi severamente atingida. Família e amigos estavam divididos. Alguns entenderam minhas ações desesperadas, enquanto outros me condenaram pelo caminho que eu havia tomado. Emily, que tinha sido a catalisadora de grande parte dessa turbulência, me visitou uma vez. Sua expressão era uma mistura de culpa e tristeza. Mark, ela disse suavemente. Eu não queria que nada disso acontecesse. Nunca pensei que as coisas chegariam a esse ponto. Nem eu, respondi, minha voz tingida de tristeza. Mas temos que viver com as escolhas que fizemos. Ela assentiu, lágrimas brotando em seus olhos. Lily está bem, ela disse. Os médicos estão otimistas sobre sua recuperação. Era tudo o que eu precisava ouvir, eu disse, um pequeno sorriso puxando os cantos da minha boca. Obrigada por me contar. O julgamento finalmente tinha chegado ao fim. O tribunal estava cheio de rostos familiares. O Sr. Roberts e Emily estavam sentados juntos, suas expressões tensas. Meu irmão Harry e meu pai também estavam lá, junto com meu filho Jake.
A tensão na sala era palpável enquanto o juiz se preparava para dar o veredito. Fiquei ali, esperando o inevitável. As palavras do juiz pareciam ecoar na vasta sala. Mark, pelos crimes de extorsão e ameaças criminosas, você está sentenciado a uma pena de prisão. Houve um suspiro coletivo, mas eu permaneci calmo. Eu tinha me preparado para esse resultado. Logo a sentença seria executada e eu seria levado embora. Antes que me deixassem sair, virei-me para meu pai e meu irmão. Por favor, cuidem de Jake e Lily, implorei. Não confio em mais ninguém para fazer isso. Certifique-se de que eles saibam que são amados e seguros. Harry assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Nós iremos, Mark, nós prometemos. Meu pai, embora estoico, colocou uma mão reconfortante em meu ombro. Nós cuidaremos bem deles, filho. Não se preocupe com isso. Então olhei para Emily. Nossos olhos se encontraram, e por um breve momento, vi um lampejo da mulher que um dia amei. Ela assentiu levemente, entendendo a gravidade da situação. Apesar de tudo, não senti mais raiva dela ou de Roberts. Foi assim que a história chegou ao fim, assim como meus dias de liberdade. Mas isso não me assusta nem um pouco.